Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Vida em França, da autoria de Catarina Falcão. Vida em França. Olha o alarme, traz a greve dos pescadores de Matosinhos, olha o alarme. Era assim. Não, você tem que começar. Tem que começar. Português para os portugueses. Voilà. Mais de 50 anos após a sua chegada a Paris, desertores da guerra do ultramar e opositores ao regime de Salazar retraçaram os seus passos na capital francesa para lembrar o que viveram nas décadas de 60 e 70 como exilados políticos fugidos de Portugal. Esta visita guiada por uma história oculta pela Cidade das Luzes começou na Câmara Municipal do 13º bairro, onde os exilados portugueses chegavam pela primeira vez, muitos através da Gare d'Austerlitz, ali vivendo nos primeiros meses e arranjando trabalho, como relata Fernando Cardoso, presidente da Associação de Exilados Políticos Portugueses. O São João de Trezembro, porque este bairro para um conjunto de portugueses tem um significado especial, porque muitos de nós moramos aqui na Rua do Moliné e frequentávamos um café, que era o Café Les Roses, que se situava onde hoje é o centro comercial, mas que já não existe. Portanto, a Maria de Trezembro é um ponto central aqui do bairro e por isso achamos que era onde podia começar o percurso. O percurso que continuou até ao 15 Rue Moliné, uma casa que já não existe, mas que acolheu muitos jovens portugueses que chegavam a Paris e ali começaram a pensar livremente e a imaginar um futuro sem ditadura. Quem os acolhia era Vasco Martins, chegado a Paris no início dos anos 60, por se opor à guerra do ultramar e que militava nos movimentos de esquerda da capital. Era uma casa que eu ocupei em outubro de 1968 e que, a partir de que eu vivi aqui, recebeu muitos, há uma espécie de república, recebia muitos desertores, refratários, jovens portugueses, não é, que recusavam fazer a guerra colonial. Era ambivalente, quer dizer, havia realmente um certo receio, mas, por um lado, havia a possibilidade de falar, aqui havia democracia, não é? E isso fazia com que nós, nas primeiras manifestações onde eu participei, íamos perdendo o medo. Eu, em tempos, disse que a verdade, quer dizer, se formos do ponto de vista histórico, a Revolução Burguesa, quer dizer, de passagem para a liberdade, igualdade, fraternidade, foi muito criada na migração aqui. Porque em Portugal, para já, não podíamos falar, não podíamos, estávamos sempre com receio, por vezes mesmo não havia polícia, mas era como se houvesse a polícia na nossa cabeça. E aqui não. Cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre à France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines. A visita na capital francesa faz parte de um projeto europeu que agrega investigadores e associações de Portugal, França e Dinamarca para contar a história dos exilados portugueses aos mais jovens, mas sobretudo para alertar que estes movimentos continuam ainda hoje, como explica a investigadora Sónia Ferreira. Este projeto era um bocadinho a ideia de ir pegar numa história que nós achávamos que era importante continuar a contar e tendo precisamente os protagonistas connosco, que é a história do exílio português, mas a história do exílio português é também uma história de hoje em dia, aquilo que eu de facto dizia aos jovens, porque muitas vezes eles pensam, vem-nos aqui falar de uma coisa que não nos interessa nada, que é muito antiga, e não é.
porque de facto todos os sentimentos que estas pessoas sentiram, não é? Portanto, nos anos 60 e 70 estão muito próximos da situação dos refugiados de hoje em dia. Como eu dizia, tentava transmitir essa mensagem a estes jovens. Imagino que vocês tinham que sair de casa sem saber se algum dia podiam voltar, que tinham que se despedir da família, ou por vezes nem a possibilidade de se despedir da família, sabendo que não podiam voltar, porque nós muitas vezes pensamos, houve o 25 de Abril, sim, mas estas pessoas quando saíram de suas casas naquele dia não sabiam que ia haver um 25 de Abril, podia nunca ter acontecido e, portanto, é também a capacidade de criar empatia e nos colocarmos no papel dos outros. É nos passos destes exilados que falam abertamente das suas experiências que muitos franceses de origem portuguesa reconhecem a sua própria história. É o caso de Anne-Marie Esteves, que nestes relatos encontrou também argumentos para combater as ideias de extrema-direita que rejeitam atualmente a imigração em França. Je me posais beaucoup de questions sur l'immigration portugaise, la façon dont mes parents... Eu questionava-me muito sobre a imigração portuguesa e como os meus pais chegaram à França. Da minha família ninguém fala, então não tinha respostas. Um dia escrevi na internet imigração portuguesa e encontrei o documentário de José Vieira e a Associação Memória Viva. A história da imigração portuguesa faz parte da história francesa. Estamos quase no período eleitoral e ainda temos a Marine Le Pen e as suas ideias sempre a falar na imigração e nunca falamos da história da imigração portuguesa. A história repete-se e é por isso que é importante trazer o meu filho a este passeio, para ele não se deixar enganar por certas mensagens políticas. Vem de países onde há guerra e a guerra só faz sofrer os povos. Claro que há um desconhecimento, muitas vezes, da parte das pessoas daqui, feio, não é? Penso que é também uma questão de falta de debate sobre isso. Julgo que se houvesse um debate mais aberto e que não utilizasse a imigração ou os refugiados com motivos políticos arcaicos, não haveria esse receio. Esse receio é alimentado por forças políticas de extrema-direita, sobretudo. As pessoas não têm todos os dados para perceber que há uma razão profunda por isso. Que é, sobretudo, a guerra, a miséria, a falta de água. Mais de meio século depois, estes exilados políticos portugueses prometem continuar a partilhar as suas histórias para que outros refugiados possam continuar a encontrar abrigo em França. Je voulais l'acheter, c'est €1 le journal L'Alarme. €1 não. Vous pouvez la faire. Sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se o velho estica eu fico por cá. Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem ainda acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt. No Facebook e no Twitter basta procurar RFI Português. Até breve. RFI